congregações, para que os queridos irmãos ele tivesse de subconsciência do que estaria fazendo em seu compromisso com Deus. A congregação de Deus, a humildade, é a essência dos dons e das frutos. A gente possamos observarmos que quando Paulo traz esta direção desta palavra, rogo-vos, pois, irmãos, ele dá uma imprensa, possamos dizermos assim, ou uma chamada aos queridos irmãos pela atenção do que estaria fazendo a respeito para Deus. Porque o compromisso que cada crente ele tem de sermos um adorador, apesar de nossas limitações, de nossas falhas, mas devemos entendermos ao sacrifício que Deus ele fez na cruz do Calvário, para nos trazermos o perdão e nos dar o direito de podermos entrarmos nos tempos. Porque nenhum de nós teríamos este privilégio de podermos estarmos entrando no tempo. Mas hoje a gente não precisamos de um mediador, não precisamos de alguém que possa estar fazendo sacrifício por nós. Mas o próprio Jesus ofereceu na cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados. E podemos herdar e termos o direito de entrar no tempo. A qualquer hora, a qualquer momento, o crente ele pode dobrar o seu joelho nas suas residências, na igreja que você congrega, e clamar a Ele. E quem vai lhe responder? Ao teu Deus, ao teu Pai. Mas Paulo, ele trazendo esta consciência aos irmãos, pela sua ignorância, ou pelas suas expectativas de não darmos a entender e a compreender de suas razões. Mas Paulo ele fala: rogo os irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo ele não exclamou ou não pediu pela sua compaixão, mas Paulo ele fez este apelo em nome do Senhor. Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo ele não se referiu a si, mas Paulo ele trouxe em memória ao sacrifício que foi feito por Deus. Porque a gente vê a responsabilidade quando nós entramos no templo, não é simplesmente para sentar em algum banco ou sentar em uma cadeira de destaque. Tanto seja membro como também um obreiro da casa do Senhor. Mas se tem este entendimento, este momento de uma reflexão de sua subconsciência de que está entrando no lugar santo dos santos. Mas quando Paulo ele fala de compaixão de Deus, para que apresenteis vossos corpos em sacrifício, oferecer a nossa vida como um sacrifício a Deus, porque a gente temos nossas responsabilidades, compromisso de trabalhar, compromisso de nos mantermos em nossas famílias, e quando nós vamos ao templo, se requer um sacrifício a Deus. Um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto.
mas um sacrifício vivo que somos nós, que devemos termos esta consciência que nós somos o sacrifício. Vamos sacrificar a nós mesmos para adorarmos ao Senhor, para rendermos graça a Deus. Apesar de nossas condições, como chegamos do trabalho, quando chegamos das nossas privações, a gente sabe que existe um sacrifício para irmos na casa do Senhor. A casa de Deus não é uma casa de festa, não é uma casa que se vai reconhecer um irmão, uma irmã que nunca lhe viu. Mas Paulo, ele fala, aleluia, para que nós possamos entender que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Não é um corpus, não é um sacrifício morto, não é um sacrifício estragado, mas um sacrifício vivo. Porque quando você entra na casa do Senhor, quando você vai para a casa do seu Pai, você deve saber entender que não é só chegar lá e dizer: Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor, faça isso. Não, mas requer que a gente façamos um sacrifício a Deus. Mas um sacrifício vivo, santo, não é de toda maneira. É por isso que quando os sacerdotes, quando se fazia um sacrifício a Deus, eles não faziam as suas oferendas de todo jeito. Não se fazia um altar de todas maneiras. Mas eles pegariam pedras virgens que nunca foram tocadas para fazer um altar. Porque eles saberiam que não era respondido de toda maneira. Mas existia um requisito para se fazer um sacrifício a Deus. Para se oferecer algum holocausto para o Senhor, teria que ser vivo, santo. E a gente vê que quando os sacerdotes, antes de entrar no Santo dos Santos, eles se preparavam os seus ofícios, preparavam a sua vida para se santificar. Porque Deus não aceita qualquer sacrifício. Não pense que você possa enganar Deus com qualquer coisinha, com qualquer besteira. Mas tenhamos nossas consciências quando nos entramos no templo, na casa de nosso Pai. Que sejamos quebrantados, tenhamos nossas consciências lavadas, purificadas do pecado, a nossa vida poupada, preservada pela santidade. A gente vê que quando os filhos de Arão foram sacrificar a Deus, ofereceram sacrifício estranho e foram fulminados. Deus não aceita qualquer sacrifício. Mas temos que ter nossa vida de santidade para oferecer um sacrifício. Seja um sacrifício de louvor, seja um sacrifício de oração, seja um sacrifício de jejum. Mas precisamos termos nossa consciência de uma mente purificada para oferecer, porque tem que ser agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que nós vamos fazer na igreja? O que é que nós vamos oferecer ao Senhor? Será que é fogo estranho? Será que é apenas emocionalismos? Cantos que exalta o próprio homem? Como a gente possamos ver cânticos que traz apenas emocionalismo às pessoas.
Cântico que traz muitas vezes revolta às pessoas, com seus próprios irmãos. E a gente possamos termos o cuidado de louvarmos ao Senhor. Se nós abrirmos a harpa ou o antigo hinário de Israel, a gente vê que os cantores nunca cantaram para exaltar a sua própria consciência. Mas possamos observar os Salmos 46, um cântico belíssimo. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Se a gente abrirmos também no hinário de Israel, no cântico 23, o salmista canta: o Senhor é meu pastor. Se a gente abrir no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde nos virá o nosso socorro. Se a gente abrir o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Mas os cânticos hoje é que Deus vai pegar teu inimigo, é que Deus vai humilhar teu inimigo e seu inimigo vai ver. Mas tenhamos cuidado com que nós estamos oferecendo a sacrifício a Deus, as nossas oferendas, para que não sejamos como Caim e Abel, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, porque não foi de bom grado a Deus, não foi de bom, aleluia, de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas que sejamos Abel, que ofereceu seu sacrifício do que era de melhor, de sua consciência, aleluia, limpa e santa a Deus, de uma vida totalmente entregada ao Senhor, para oferecer seu sacrifício. Mas que estejamos cuidado com quem nós vamos oferecer de sacrifício a Deus, mas que seja o nosso agradável ao Senhor, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto de razão, um culto de entendimento, porque tem muitos que entram na casa do Senhor, não sabe por que está indo. Não há temor, não há uma consciência de que está sendo oferecido um sacrifício a Deus no momento da adoração, de um culto a Deus. Mas muitos estão na casa do Senhor simplesmente como se fosse cinema, como se fosse negócios para se vender revista de Avon, revista de outras coisas mais, para se encontrar com seus amigos, com as suas amigas. Mas que tenhamos cuidado para não sermos rejeitados pelos nossos sacrifícios, pelas nossas oferendas que nós oferecemos a Deus. Porque quando nós vemos, quando Moisés, aleluia, no capítulo 3, versículo 1, quando Deus se revela a Moisés lá por detrás do deserto. Moisés, ele desce, e no meio do caminho estava ali uma sarça ardente. Mas o que foi que quando Moisés começa a dar o passo, e pisa naquela terra, e Deus disse: Moisés, aonde tu estás pisando é terra santa. Tira as tuas opacas. Que possamos ter cuidado, meu amado, quando estamos entrando no templo para adorarmos a Deus.
Tenhamos cuidados para não fazermos de um caos ou de umas situações para que não viemos decepcionarmos a Deus. Mas ele ainda diz: não se conformei com este mundo. Quantos crentes que estão se conformando com tudo, se conformando muitas vezes com as coisas que não são nada demais, se conformando com o pecado, se conformando com a mentira, se conformando muitas vezes com as situações que não está conforme a palavra de Deus. São pessoas que deixaram de corrigir, policiar sua vida a Deus, mas estão se conformando com as infriezas espiritual, estão se conformando com as coisas desta vida, estão se conformando muitas vezes com as situações que estamos a vivenciar. Mas Paulo diz: e não se conformei com este mundo, porque a nossa esperança não é aqui. Mas Paulo, no capítulo 12, versículo 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, e servir em orações. Mas alegrai-vos, meus amados, e não se conformei com as coisas deste mundo, mas que possamos ser transformados pela renovação. Deixa alguém chamar você de quadrada, deixa alguém lhe apelidar, deixa alguém lhe dizer que você é fanático, deixa alguém lhe dizer que você é cafona, mas não se conformei com esse mundo, com estas modas, com que o mundo influi, as novelas influem, as coisas que são influentes para a humanidade. Mas seja renovado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, meu amado. Não se conforme, não seja levado aos prazeres carnal deste mundo, mas renovai-vos pela presença do Espírito Santo de Deus. Paulo, no capítulo 8, ele fala em Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é a vida em Cristo. Mas o que livra da lei, do pecado, da morte. Mas que estejamos cuidado para agradarmos ao nosso Pai. Não se conforme com este mundo, não seja levado aos prazeres, aos desejos carnais, mas seja fiel a Deus, temente de sua palavra, para que Deus seja louvado na sua vida. Sei que muitas pessoas, poucas, têm se resguardado, se santificado, tendo compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com a gente se a gente tiver compromisso com Deus. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso, não. Mas transformai-vos pelo vosso entendimento,
para que experimentei qual boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agrade a Deus, não agrade ao homem, não seja agradável ao pecado, porque quando a gente agradamos as coisas desta vida, estamos desagradando a Deus. Quando a gente amamos as trevas mais do que a luz, isso aborrece ao Cristo. Mas quando a gente amamos a luz e odiamos e rejeitamos as trevas, a gente somos louvados por Deus. A gente é sal. A gente é luz deste mundo. Nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Não se conforme com as coisas desta vida. Não queira se embaraçar. Não queira se sair do propósito de Deus. Ainda que sejamos excluídos muitas vezes de um grupo de WhatsApp. Ainda que sejamos excluídos de um grupo de uma igreja. Ainda que muitas vezes as pessoas nos odeiem, não gostem da gente, não aceitem, porque a gente não se conforma com as coisas desta vida. A gente não se embaraça com grupinho, com coisas incorruptíveis desta vida, mas que sejamos transformado, renovado pelo vosso entendimento, para agradarmos a Deus, para que possamos experimentarmos qual é a boa vontade de Deus para vossas vidas. Quando você agrada a Deus, o mundo te odeia. Quando você agrada a Deus, até seus próprios irmãos da sua congregação, ele lhe odeia, ele vai querer lhe perseguir, ele vai querer sujar as suas vestes, porque a gente vê o que está acontecendo nesses últimos dias. Mas seja agradável a Deus, tenhamos nossa vida em sacrifício vivo, uma vida santa, uma vida retraguada diante da palavra de Deus, para que o Senhor possa olhar para a gente e dizer: este é meu servo, bom e fiel. Que o Senhor possa olhar para a gente e não ver nenhuma mácula, nenhuma sujeira, mas que Deus possa dar testemunho das nossas vidas. Que já pensou um crente que tem um pé ali, um pé acolá? Crente que quer agradar o mundo e quer agradar Deus. Crente que quer muitas vezes fazer coisas desonestas e se achar que está agradando a Deus. Mas que sejamos honestos, que a nossa palavra seja sincera, seja agradável, que não sejamos mentirosos, nem semeador de contenda, nem levantar falso testemunho contra os nossos próprios irmãos. Deus está vendo isso vai ser pesado na balança. Se fosse naquela época, no tempo da lei, quantos que seria fulminado? Quantos que seria fulminado naquele tempo por causa destas situações? Crente que quer sujar outro crente, crente que quer perseguir outro crente, crente que quer matar outro crente. Estejamos cuidado, que experimentei qual boa seja agradável, perfeita a vontade de Deus, porque pela graça que é nos dado, digo, cada um tem de um dentro de vós. Não pensai-vos de si mesmo, mas além de que convém a pensar, com moderações, conforme as meditações da fé.
que Deus repartiu para com cada um de nós. Meu querido, minha querida irmã, agradamos a Deus, rejeitamos os prazeres carnais desta vida, que a nossa prática, que a nossa vida seja agradável ao Senhor, ainda que ninguém te aceite, ainda que ninguém ache que você quer se amostrar, quer ser importante, mas lembre, o teu propósito é Cristo. Quem Ele chamou, quem Ele resgatou foi Cristo. Quem te elegeu foi Cristo. Não foi B, não foi C, não foi A. Quando você estava lá jogado na lama, quando as pessoas passavam, olhavam para você, viam a causa perdida, mas o Senhor lhe trouxe, lhe deu um banho de sangue, lhe deu uma veste nova, aleluia, te deu nome, aleluia, encheu do seu espírito e disse: pregue a minha palavra, cante, cante. Por isso eu te digo, agrade a Deus, obedeça a palavra do Senhor, esteja dentro conforme a palavra de Deus, para que te vá bem. Deus disse a Josué, quando levou Moisés, Deus disse: Moisés, medita nesta palavra, de dia e de noite, para que conduza pelo caminho que eu te mostrarei. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas prossiga, tenha bom ano, aleluia, tenha bom ano, oh aleluia, se alegre, aleluia. Se todos te rejeitar, se todos não querem você no grupo do WhatsApp, não querem no grupo da igreja, muitas vezes passa perto de você e olha aí, comece a apontar, comece a falar com os pés, com a mão, comece a apontar, mas não se preocupe, é porque você é uma árvore que está dando fruto. Deus está dando o privilégio de te escolher, aleluia, para fazer a sua obra. Isso incomoda, isso muitas vezes inquieta alguém, quando a árvore dá fruto. Mas quando a árvore ela não dá fruto, agrada a todo mundo. Já pensou se José, aleluia, agradasse ao pecado? Já pensou se José se conformasse com aquela vida de ser escravo? Mas José, ele rendeu no seu coração a servir a Deus com fidelidade, ainda de ser vendido, ainda de passar pela escravidão. Mas José manteve a sua vida de integridade ao Senhor. Que sejamos como José, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos maltratados, ainda que sejamos vendidos, mas mantenhamos nossa vida, porque Paulo descreve: e não vos conformeis com este mundo. Já pensou se Daniel se conformasse, porque foi levado para a Babilônia, para ser escravo, para servir ali, a serviço de um rei que não era o rei dele. Mas Daniel disse: nós não vamos comer e nem beber ao manjares. Quantos crentes que se entregam na faculdade, na escola, no trabalho? Ah, irmão, ninguém está vendo não. Bebe aqui só um pouquinho, faz isso aqui, é só um pouquinho, mas ninguém está vendo não. Mas Daniel, ele era fiel.
Ele não estava no seu país, mas foi levado para a Pérsia. Mas ele disse: eu não vou comer e não vou beber. Eu vou manter a minha integridade com Deus. Eu não vou misturar com os manjares que são oferecidos a Mamon, que são oferecidos aos deuses estranhos. Mas eu vou manter a minha integridade. A gente observamos também Mesaque, Abednego, aqueles 3 jovens, quando todos se prostraram, mas estava lá os 3 de pé. Sejamos fiéis, meu irmão, porque a qualquer momento pode haver surpresa. A nossa vida é como uma lâmpada. A vida do Senhor está perto para buscar a sua igreja. Não se conforme com este mundo, mas sejamos fiéis. Não se venda por besteira, mas seja fiel a Deus, temente a palavra do Senhor. Mas nós vemos que aqueles 3 jovens, quando trocaram todos os instrumentos, todos se curvaram, mas estava lá aquele jovem de pé. E alguém se incomodou e disse: olha, tem 3 jovens que não querem se dobrar quando tocamos os instrumentos. E alguém leva aqueles 3 jovens para aquele rei e disse: nós vamos tocar mais uma vez. Se você não se dobrar, vamos jogar você na fornalha de fogo. E aqueles 3 jovens disse: pode tocar, mas a gente vai manter, aleluia, nossa integridade diante de Deus, porque quem nos chamou foi Deus, quem nos deu a oportunidade foi Deus, quem nos amou primeiro foi Deus, quem nos escolheu, quem nos separou, aleluia, quem nos resgatou do pecado, porque Paulo disse: todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas quantos crentes que estão conformados, quantos crentes que estão se embaraçando com as coisas, essas picuinhas, que muitas vezes o inimigo joga, lança as suas setas, os seus dados inflamáveis, e alguém diz: isso não é nada demais. Mas quando tocaram aquelas buzinas, todos os instrumentos, estava lá aqueles 3 jovens, não se prostraram, mas o rei mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Oh, aleluia. Não importa, meu irmão, se no trabalho alguém diz que tu só quer ser crente, só quer ser. Não importa na faculdade, meus jovens, minhas irmãs, meus irmãos, se alguém diz que só quer ser. E muitas vezes faz a resposta e diz: eu vou dar apenas uma semana, ele vai se entregar aos pecados, aos prazeres. Mas quem é fiel a Deus, pode dar uma semana, pode dar um mês, pode dar um ano, pode dar 3 anos, mas ele é fiel a Deus, porque ele sabe, é o Deus que serve. Mas pegaram aquele jovem, jogaram naquela fornalha. Quem olha e dizia: o Deus Mamon é poderoso, venceu. Mas a Bíblia diz que aqueles 3 jovens que estavam dentro daquela fornalha, oh, aleluia, oh, glória a Deus, aqueles 3 jovens que estavam ali dentro daquela fornalha, tinha um que estava lá esperando, era semelhante ao homem, era o Filho de Deus. E quando aqueles homens olharam e diziam: mas jogamos 3, por que tem 4?
Quem é fiel a Deus, não tema. Deus cuida de você no trabalho, Deus cuida de você na igreja, Deus cuida de você aonde quer que você vá, Deus cuida, mas seja fiel, não se conforme com este mundo, não se embaraça pelos prazeres carnais, pelas modas que são oferecidas. Quantas pessoas estão sendo ilubriada, enganada pelas modas. Irmão, porque estamos no século 21, temos que acompanhar a moda. Mas Paulo diz: e não se conformei com este mundo, mas transformai, meu irmão, pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Seja fiel, Deus cuidará de você. Se muitas vezes, aleluia, se muitas vezes alguém te desafiar, deixe ele te desafiar, porque ele não está te desafiando a você. A gente vê Elias, oh aleluia, quando Elias estava lá, quando profetizou que não haveria chuva, passou 3 anos e 6 meses sem chover, mas houve um desafio, para antes de chover, aleluia, Jezabel com seus deuses, faz aleluia, um desafio ao profeta Elias. E eles fazeriam um altar ao Deus que respondesse com fogo. Eles serviria ao seu Deus. Mas Elias manda que Baal, aqueles que serviam Baal, Aserite, preparasse seu altar e fosse sacrificar. Quem serve a Deus, meu irmão, não é decepcionado. Deus cuida. Deixa alguém te desafiar e te dizer: tu és crente. Deixa alguém muitas vezes tentar te humilhar, mas lembre, o teu Deus se levantará e fará por ti. Mas seja fiel, seja um bom testemunho de Cristo no seu trabalho, aonde quer que você passe, seja um bom testemunho na igreja. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando desafiaram Elias, oh, glória a Deus, oh, aleluia, ele estava lá clamando, se rasgando, clamando, se rasgando, mas não adiantou. Elias até zombou e disse: clama mais, pode ser que ele esteja viajando ou não esteja escutando. Mas não se conformei, meu amado, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Que Deus abençoe. Sejamos fiéis uns a Deus, porque Ele cuidará de nós, Ele nos ajudará, aleluia, a passarmos por qualquer situações desta vida. Mas obedeça a sua palavra, não se curve aos manjares que são oferecidos, as picuinhas que muitas vezes são acontecidas dentro da própria igreja, pessoas que não estão vigiando, pessoas que não estão atentas, aleluia, não estão atentos o que o inimigo está fazendo, as contendas, as divisões.
coisas que é desagradável a Deus, porque é isso que Ele quer. Mas não se conforme, meu irmão,